Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pela sua misericórdia infinita, que alcança as nossas vidas de uma forma especial. Nessa terça-feira abençoada, a qual nós vivemos toda ela voltada para o Senhor nosso Deus. Grandes foram os livramentos, que o Senhor concedeu para com as nossas vidas e nos permitiu estarmos juntos nesta hora para cultivarmos a possibilidade de entendermos a sua palavra para com as nossas vidas. Deus quer nos abençoar nesta noite. Assim como nos abençoou no dia, Ele quer nos abençoar nesta noite, e por estarmos com as nossas mentes voltadas para Ele, com certeza Ele nos abençoará. Mas vamos, meus amados irmãos, antes de buscarmos a palavra de Deus para com a nossa vida nesta noite, o que já é de costume no nosso meio, vamos orar a Deus, vamos buscar a graça de Deus em oração. Não vamos esperar que a coisa aconteça para nos voltarmos para Ele. Não, vamos, antes de qualquer coisa, orarmos a Deus para a glória do seu nome. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós, os teus servos, nesta noite maravilhosa, te louvamos. Dizemos o teu nome, pelo privilégio que o Senhor nos dá, de poder estar reunidos nesta hora na tua casa. Depois, ó Deus, de passarmos um dia inteiro sendo guardados pela tua mão de poder, nesta hora, aqui estamos nós, ó Pai, com as nossas mentes abertas, com os nossos corações voltados para o Senhor, prontos para ouvirmos a tua palavra. Pedimos, ó Deus, que tu venhas, ó Deus, operar, ó Deus, venha curar, venha abençoar a vida da tua serva Andréia, também a vida da tua serva Neide, ó Pai, estão vivendo momentos difíceis na sua vida, de enfermidade. Venha com o teu poder, ó Pai, tu és o Deus Todo-Poderoso para abençoar a sua família, para tocar no coração de cada um daqueles que estão no seu lar, para dar, ó Deus, esse apoio, para dar, ó Deus, a cobertura, para estar junto com elas, ó Pai, buscando essa cura, esse manifestar de poder que só o Senhor tem para com as nossas vidas, ó Pai. Nós cremos, ó Deus, no manifestar do teu poder, e por causa disso nós estamos colocando nesta noite, ó Pai, estas duas servas de uma forma especial em tuas mãos. Venha operar o milagre em suas vidas para o louvor da tua glória. Oramos por cada pessoa da igreja, ó Pai, se encontra, ó Deus, enferma também, encontra-se com problema. Oramos, ó Pai, por cada pessoa desta nação que estão aí, ó Deus, envolvidas por causa desse coronavírus, ó Pai, manifesta o teu poder nos quatro cantos dessa nação, abençoando, curando, ó Deus, cada uma das vidas, que esse mal, ó Deus, seja extirpado, ó Deus, do nosso meio. Saia, ó Pai, ó Deus, do nosso meio, para o louvor da tua glória. Tu és o Deus Todo-Poderoso para trazer tudo ao normal, novamente, para a honra e para a glória do Senhor. Pai Celestial, ainda nesta noite nós colocamos perante o Senhor a vida de Miguel, a vida de Rafael, a vida de Gabriel, a vida de Gustavo, a vida de Brian, ó Deus, a vida de Pietro, ó Deus, Camille, ó Deus, Carol, Isabela, Bernardo, ó Deus, Tiago, Azaf, Helena, Caio, Senhor, João Pedro, Giovana, Vandrei, Lorenzo, ó Deus, são crianças, ó Pai, que estão no nosso meio, aprendendo, ó Deus, a tua palavra, para viverem em conformidade com a vontade do Senhor no futuro e honrarem o teu propósito para a honra e para a glória do teu nome. Obrigado, ó Deus, por termos esse recurso. Nós te agradecemos, te louvamos e te bendizemos em nome do Senhor. Amém e amém. Glórias a Deus. Aleluia. Glórias. Vamos abrir nessa noite a nossa Bíblia no Evangelho segundo São Marcos. Evangelho segundo São Marcos, capítulo 3, do versículo 31 ao versículo 35, para a honra e para a glória do Senhor.
O título da nossa mensagem é Família. Família é cumplicidade, família é comprometimento, família é unidade, família é valorização. Resumindo, família, cumplicidade, unidade, valorização e comprometimento. Aleluia. Marcos 3, versículo 31 ao versículo 35 diz o seguinte: a família de Jesus. Nisto chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava assentada ao redor dele e lhe disseram: olha, tua mãe e teus irmãos e tuas irmãs estão lá fora à tua procura. Então ele lhe respondeu, dizendo: quem é a minha mãe e meus irmãos e irmãs? E, correndo o olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Amém e amém. Senhor, nós te louvamos, ó Deus, nós te agradecemos a leitura desta palavra, ó Deus, altamente abençoada, ó Deus, que, ó Deus, traz para nós um conceito do Senhor em relação, ó Deus, à tua família, em relação, ó Deus, àquilo que o Senhor valoriza e, ó Deus, que nós devemos valorizar, devemos viver para a honra e para a glória do teu nome. Ó Deus, que uma capacitação dos altos céus se aposte das nossas vidas para pregarmos e para entendermos a tua palavra nesta noite. Ó Pai, munidos da autoridade que há no nome de Jesus, nós repreendemos toda a artimanha do mal que possa tentar nos impedir a entender e a pregar a tua palavra nesta noite. Munido da autoridade que há no nome de Jesus, repreendemos toda a artimanha do mal. E o Senhor receba toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração e nos dê entendimento para a glória do teu nome. Amém e amém. Glória a Deus. A família de Jesus. Meus amados irmãos e amigos, nós adotamos a seguinte realidade para com as nossas vidas. E a realidade é que eu tenho você como meu irmão, né? Você me tem como seu irmão. Nós temos esse conceito de irmandade, e esse conceito de irmandade vem do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim como o Senhor e Salvador Jesus Cristo assumiu os irmãos lá atrás, como nós podemos ver nessa narrativa, o Senhor Jesus Cristo deseja que nós, os seus discípulos, nós, os seus servos, façamos assim como ele fez. Jesus abraçou, Jesus assumiu os discípulos como os seus irmãos, irmãs e mãe. Uma valorização sem igual ele deu para com aquelas pessoas e deseja, almeja que nós tenhamos também esse entendimento para com as nossas vidas e procuramos viver exercitando essa realidade, a realidade de família. O que precisamos entender? Nós precisamos entender, porque sempre se abraça em conformidade com aquilo que é entendido. Se eu tenho um entendimento acerca de uma realidade,
eu vou abraçá-la em conformidade com aquilo que eu entendi. Mesmo que a realidade não seja aquilo que eu entendi, mas por eu ter entendido, eu vou abraçar nessa dimensão. Entende, meu amado irmão? Nem todos têm entendimento à família. Nem todos têm o entendimento em relação à família. Por isso, não são pouco o que estão sofrendo no dia de hoje. Nem todos têm o entendimento em relação à família. E nessa noite, com o auxílio do Espírito Santo, eu quero levantar 4 tópicos em relação à família, para que nós possamos mergulhar, para que nós possamos entender, para que nós possamos valorizar, abraçarmos para a honra e para a glória do Senhor. Nós vimos, meus amados irmãos, na narrativa, na leitura, que a família, está dizendo aqui, a família de Jesus estava ali naquele evento. E quem era a família de Jesus? Quem era a família de Jesus que ali estava naquele evento? Nisso chegaram sua mãe, seus irmãos e irmãs, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Família, meus amados irmãos, o primeiro tópico a ser abraçado nesta noite é que família é comprometimento. Família é comprometimento. 2 pessoas se unem, 2 pessoas se comprometem uma com a outra, 2 pessoas se comprometem uma com a outra a honrarem um ao outro até que a morte os separe. Esse é o conceito, a base, o início, o conceito de família é esse. 2 pessoas se comprometem uma com a outra em honrar um ao outro até que a morte o separe. Vamos ver isso em João 6, versículos 67 a 71. Vamos ver. Uma narrativa que leva a entender mais ou menos essa realidade. Dá um entendimento aprimorado um pouco dessa realidade. João 6, do versículo 66 até o versículo 71, diz o seguinte: à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura não quereis também vós outros retirai-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para que iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Replicou-lhe Jesus: não vos escolhi eu em número de 12? Contudo, um de vocês é diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariote, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Família, meu amado irmão, é comprometimento. Está disposto a abraçar as realidades até que a morte os separe. Essa é a realidade de família. O primeiro tópico a ser abraçado de família é que família é comprometimento. Diante da realidade a qual estava sendo vivida por aqueles homens, muitos discípulos, muitos que se diziam da família do Senhor Jesus, o abandonaram. Muitos se diziam da família dele e muitos os abandonaram. Mas Jesus, meus amados irmãos, perguntou àqueles
aqueles 12, aqueles que verdadeiramente eram da sua família, vocês também não querem ir embora? Mas havia um conceito de família no coração daquele discípulo, um conceito de comprometimento. Senhor, nós estamos comprometidos contigo. Tu tens a palavra de vida eterna. E nós temos crido que tu és o Santo de Deus. Para quem nós iremos? Havia essa conscientização no meio dos discípulos. Apesar de Judas ser um que estava para trair, aqueles outros 11 tinham a cumplicidade, o comprometimento, melhor dizendo, com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Judas era da família, mas estava prestes a trair o Senhor Jesus. Mas Pedro abriu o lábio e disse: nós somos os teus familiares, estamos comprometidos contigo. Então, o primeiro conceito de família é que família é comprometimento. Se você é da família de Deus, você precisa estar comprometido com as causas, com as realidades do reino, com a realidade que a família de Deus estabelece e abraça debaixo deste céu. Vamos para o segundo conceito de família. Família, meu amado irmão, é cumplicidade. Comprometimento e cumplicidade. Duas realidades diferentes uma da outra. Sem cumplicidade, não há como se viver em família. Entenda isso. Sem cumplicidade, não há como se viver em família. Era tão cúmplice, se caso o chefe da família se endividasse, preste bem atenção, cumplicidade era algo tão especial, que se um servo da família se endividasse, todos da família estavam envolvidos com aquela dívida. Família é cumplicidade, porque sem cumplicidade não há como viver como família. Vê só em Mateus capítulo 18, versículo 23 até o versículo 25, olha só. Amém? Diz o seguinte: por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolve ajustar a conta com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido o quê? Ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Família é cumplicidade. Cumplicidade. Não havia um outro conceito a ser aplicado em família, a não ser de que família é cúmplice um dos outros. Meu amado irmão, a situação era a seguinte: pode investir que eu estou contigo. A cumplicidade que havia no entendimento de família era essa: pode investir que eu estou contigo. A sua luta é minha luta, a sua dívida é a minha dívida, o seu amor é o meu amor, porque eu sou cúmplice contigo, sou da sua família. De maneira que aquele homem se endividou e por causa da sua dívida, toda a sua família estava por pagar a conta a qual ele havia se envolvido. Família é comprometimento e família é cumplicidade. E tem mais, irmãos, família é unidade. O outro conceito é família é unidade. Quando há unidade na família, a família é fortalecida. Família é fortalecida com a unidade que existe no corpo. E veja bem, acaso, meu amado irmão de família,
que se mexer com um membro da família, olha só, ela é tão unida que se mexer com um membro da família, atinge a todos os outros membros da família. É essa a verdade. A família está tão unida que muitas vezes o membro da família não sabe nem a causa, não sabe nem o motivo do problema, mas se mexeu com um membro da família, todos os membros da família estão envolvidos. Quando se tem esse entendimento de família, é impossível viver sem enxergar um outro. Quando se entende a unidade da família, é impossível ver um e não enxergar o outro. Ora em um, mas já vê logo o outro. Por quê? Porque são unidos, vivem a mesma realidade, defendem as mesmas coisas, porque estão unidos para a honra e para a glória do seu nome. Família é unidade, família é comprometimento, família é cumplicidade. E o último conceito a ser observado acerca de família nesse início de mensagem é que família é valorização. Comprometimento, cumplicidade, unidade e valorização. Família é valorização. O forte de uma família é a sua valorização. Independente de como possa ser essa família, o forte da família está em valorização, na sua valorização. Pode ser a melhor família do mundo, como pode ser também a pior família do mundo. O forte da família está na sua valorização. Como entender isso mais ou menos, pastor? Para entender essa realidade, só tem uma forma. De repente, uma família só tem gente ruim. Uma família só tem gente pesada, só gente mau caráter numa família. Mas a valorização, ela é tão grande na família que ela pode ser ruim, mas não toca em um só membro. Pode ser ruim ou não, mas aquela é a minha família. Não toca num membro só da minha família, porque se tocou na minha família, está tocando em mim. A família pode não ser um exemplo, mas se tocar em um só membro do corpo, está tocando em cada membro da família. Meus amados irmãos e amigos, entenda a seguinte realidade nessa noite. O que nós podemos dizer desses 4 tópicos da família? Podemos dizer de comprometimento, de cumplicidade, de unidade e de valorização. O que nós podemos dizer? A narrativa que nós fizemos no livro de Marcos, capítulo 3, falando acerca da família de Jesus. Meus amados irmãos e amigos, podemos entender que nenhum desses 4 tópicos havia na família de Jesus. Nenhum desses 4 tópicos. Nós vimos que família é comprometimento. A família de Jesus não tinha comprometimento com ele, não estava comprometida com ele. Porque se estivesse comprometida com ele, estariam ali, estariam com ele ouvindo a palavra, estariam sentados com ele ouvindo a palavra. A família de Jesus não estava comprometida com ele naquele momento, por exemplo. A Bíblia, meus amados irmãos, ela quase não fala do comprometimento da família de Jesus. Não expressa o quanto a família de Jesus estava comprometida com ele. E Jesus procurou deixar isso claro para com os que estavam ouvindo a sua palavra. Tem mais, irmãos, cumplicidade. Vimos que família é cumplicidade. E não havia cumplicidade
da família de Jesus com ele. E cumplicidade é o estar envolvido em todos os aspectos. Isso é cumplicidade, estar envolvido em todos os aspectos. A família precisa estar junta. A família estaria junto com Jesus e não estava com ele. Sempre que nós precisamos entender de cumplicidade a seguinte realidade. Sempre que há um desafio aqui na igreja, a minha casa precisa ser a primeira a se envolver. Precisa ser a primeira a participar, e eu sempre procuro fazer isso. Cumplicidade. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Isso não quer dizer que eu, de uma certa forma, concorde com o seu erro. Que eu concorde com o erro do meu familiar. Não, meu amado irmão. Eu posso humilhar, eu posso matar, posso fazer o que for com a minha família. Até mesmo tirar a morte. Mas só que eu não admito que ninguém faça. Eu estou em cumplicidade com a minha família. Estou com eles até o fim. Não havia unidade também na família de Jesus. Não estavam unidas com ele, não estava unida com ele. Se estivesse unida com ele, estaria ali diante dele, ouvindo a sua voz. Entenda, irmão, quando há unidade na família, o mexer com um membro da família atinge a todos os membros. Atinge a todo o corpo da família. Por quê? A família está unida. E eu pergunto, quando que você viu na Bíblia? Quando que você viu na Bíblia acontecer isso com a família de Jesus? Estarem todos unidos no propósito de abençoar o Senhor Jesus. Essa não era a realidade. Não estavam todos unidos no mesmo propósito. Família é comprometimento, cumplicidade e unidade. Mas quando que você viu? Você não viu isso. E tem mais, irmãos. Família é valorização. Valorização. Se aquele povo o valorizasse, não teriam interrompido o que ele... Jesus foi rude com a família dele. Se eles o valorizassem, não estariam interrompendo aquele momento o qual ele estava fazendo a vontade de Deus, meu amado irmão e amigo. Qual é a nossa realidade? Qual é a realidade da igreja cristã de Nova Vida no Brasil? Qual é a realidade da igreja cristã de Nova Vida no mundo? Meu amado irmão e amigo, mais que uma denominação, nós somos um espírito. Mais do que uma denominação, nós entendemos que somos um espírito. Nós viemos a somar, junto com as outras denominações que já existiam e que já existem no Brasil. Somos um espírito, viemos a somar com as demais igrejas, viemos a abraçar uma condição altamente especial. O que mais podemos dizer da ICNV? E sem qualquer soma de dúvida, podemos dizer que a ICNV é a igreja que mudou para melhor. A igreja, o evangelho mudou para melhor com a chegada da ICNV para o Brasil. Para o Brasil, o qual nós fazemos parte dele. Não menosprezamos as demais igrejas, isso não, de maneira alguma.
não estamos denegrindo, não estamos passando por cima das demais igrejas, não é isso. Mas o fato, meu amado irmão, é que hoje, preste bem atenção, nós podemos reunir pessoas na mesma igreja, possamos reunir pessoas no mesmo culto, na mesma igreja, no mesmo evento, que ontem nós não poderíamos. Com a chegada da ICNV, mudou a realidade do Evangelho. Pessoas que jamais pensavam estar reunidas, passaram a estar reunidas. A ICNV trouxe para o Evangelho no Brasil o conceito de se viver em família. Entendam essa realidade. Passou a mostrar o conceito de se viver em família. De maneira que eu posso dizer para você hoje eu posso dizer para você, nós somos uma família. Nós somos uma família. Eu, você, somos uma família. E qual é a realidade do Evangelho? Qual era a realidade do Evangelho? Havia, alguns anos atrás, no século passado, o pentecostal e o tradicional. Havia essas duas realidades no Evangelho. O Evangelho era regido nessas duas realidades, o pentecostal e o tradicional. De maneira que cada um, com a sua verdade, cada um abraçava, segurava de uma forma sem igual a sua verdade, quando o Evangelho é uma única verdade. Não existe uma verdade pentecostal e uma verdade tradicional, nunca existiu, mas era essa a realidade que era vivida. Com base nas suas doutrinas, com base nas suas permissões, nas suas proibições, era essa a realidade. Cada um defendia uma verdade, dizendo ser a verdade, a única do Evangelho, quando o Evangelho é uma única verdade. A única verdade do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus. O poder de Deus para a salvação de quem? De todos os que nele crê. A salvação de todos os que nele crê. Tanto o pentecostal como o tradicional. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação dessas vidas. Não existe uma visão tradicional, uma visão pentecostal. O Evangelho é uma única verdade para Deus. O pentecostal, meu amado irmão, nós podemos absorver a seguinte realidade. Até a chegada da ICNV, o pentecostal era o supercrente. Uma linguagem bem popular. Era o supercrente. Batom? Ih, que é isso? De maneira alguma. As mulheres usarem batom, passarem batom nos lábios, era o cúmulo, de maneira alguma. Era permitido, de jeito nenhum, era aceito isso no pentecostal. Não era admitida essa realidade. Batom, rosto pintado, passar ruge, pó de arroz, nem pensar nessa realidade, meu amado irmão. Pintar o rosto, nem pensar. Olhamos e vimos que há na vaidade feminina um desejo, uma realidade de brinco, as pessoas colocar brinco na orelha. Que fazer isso? Essas coisas nem pensar no meio pentecostal. Aquelas mulheres eram, de uma certa forma, levadas a viverem uma realidade que, com certeza, não fazia parte do seu coração. Batom no rosto?
rosto pintado, brinco. Isso é normal, é algo que faz parte da tradição, é algo que faz parte da vida feminina. E, com certeza, deveria ser um peso para as pessoas viver essa realidade. Mas o verdadeiro crente pentecostal não poderia nem pensar nesse tipo de coisa. Eu fico a pensar como que era a vida de um casal nessa dimensão. Se o marido não tinha como ver essa beleza que esses artigos trazia para com a sua mulher, com certeza ele vivia a olhar as mulheres de fora da sua casa. Meu amado irmão, o pentecostal, radical, firme, não poderia de maneira alguma absorver essas realidades. E, por outro lado, tínhamos o tradicional, o pentecostal e o tradicional do outro lado. Ao contrário do pentecostal, o tradicional abria-se para esse tipo de postura. Podia usar batom, as mulheres usavam batom. As mulheres podiam pintar o seu rosto, claro que de uma forma bem especial, bem tranquila, não com exagero. Pintar o seu rosto. A mulher podia cortar o seu cabelo, usava o cabelo, cortava o seu cabelo de uma forma tranquila e equilibrada. Por quê, pastor? Porque essas práticas faziam parte da vida feminina. O tradicionalismo permitia até mesmo a prática de esporte. As pessoas, os homens de futebol faziam o seu esporte. Era algo que era normal para o reino de Deus. Manifestação. Mas se eles tivessem uma manifestação que evidenciasse o pentecostalismo, nem pensar. Falar em línguas estranhas, coisa nessa dimensão, nem pensar. Era a realidade que fazia parte da igreja. De maneira que havia um povo cristão pentecostal e havia um povo cristão tradicional. Duas realidades que eram vividas. O pentecostalismo radical, sem vaidades, era o que imperava, e também o tradicionalismo liberal, porém, sem o batismo no Espírito Santo, sem libertação de demônios, coisas que evidenciavam o pentecostalismo. Qual a realidade, amados irmãos, dessas duas visões da igreja? Pentecostalismo radical e liberalismo que fazia parte no século passado. Qual era a realidade? A igreja não crescia. A igreja não crescia. De maneira que até crescia, mas a igreja só crescia quando nascia as crianças da igreja. Alguém casava e as crianças nasciam, então dava um crescimento para a igreja. Não havia, era difícil haver conversão na igreja quando ela tinha esse entendimento. Não somos família. Esse era o entendimento da igreja. A igreja não era uma família com a outra. Quando a situação era tão pesada que não se cumprimentavam. Ao passar um pentecostal na calçada e o tradicional também na mesma calçada, um passava para outra calçada e o outro ficava numa calçada, mas não se cruzavam.
porque tinham um entendimento totalmente distorcido acerca de família. Mas a partir da metade do século passado, uma mudança começou a acontecer. Isso é algo indiscutível. O que trouxe a mudança no Evangelho foi que hoje pentecostais e tradicionais passaram a entender que nós somos uma família. Nós somos a família de Deus. Deixaram de ser inimigos. Deixaram de ser inimigo e passaram a ser uma família. Passaram a viver o conceito de família, entendendo, meus amados irmãos, que hoje é possível estarem juntos no mesmo espaço. Hoje é possível estarem juntos no mesmo espaço, mas ontem não era essa a realidade. Ontem, um pentecostal não pregava uma mensagem numa igreja tradicional. Era impossível, era quase impossível ver essa realidade. Um tradicional pregar uma mensagem numa igreja pentecostal. Era algo pesado, meu amado irmão. E saibam demais. Eu tomei conhecimento de uma realidade que foi trazida para mim logo na minha conversão. Numa determinada reunião, numa determinada igreja, a qual não compete falar o nome, mudar, colocar o nome nessa hora. Havia uma pessoa na igreja, na hora do culto, aquela coisa toda, louvor acontecendo, uma pessoa que foi possessa de um espírito imundo. Possessa de um espírito imundo, estava lá dando um show, fazendo algo pesado na igreja, aquela coisa toda. Mas a igreja não era pentecostal. E a postura que tomou-se acerca daquela pessoa que estava possessa mesmo de um espírito imundo, foi pegar aquela pessoa, retirá-la do templo, levar para lá na cozinha da igreja, onde as pessoas procuram estar fazendo lanche, essas coisas, levar para lá e dar água com açúcar, para que aquela situação se acalmasse. Meu amado irmão, possesso não acalma. Possesso vai só ser expulso. Enquanto não for expulso, não há a calma. Mas aquela pessoa não tinha esse entendimento e tomou essa postura. Hoje, meu amado irmão, a realidade é outra. Hoje é possível reunir no mesmo espaço pentecostais e tradicionais. Deus usou a nossa ou usou a igreja cristã de Nova Vida com essa postura. Reunia no mesmo espaço pessoas pentecostais e pessoas tradicionais. Por quê, pastor? Porque tanto um como o outro são servos de Deus. Tanto um como o outro serve a Deus, tanto um como o outro faz a vontade de Deus. De maneira que hoje é possível, sim, ver ambos juntos. Aquilo que passamos para os demais irmãos precisa ser mantido em nós. Há mais de 50 anos, uma mudança radical ocorreu na igreja. Pelo menos no Brasil, ocorreu na igreja. De maneira que irmãos que se odiavam, irmãos que não tinham prazer em estar junto ao outro, hoje uma nova postura, uma nova realidade começa a fazer parte do seu coração. Começou a fazer parte do seu coração há meio século atrás. Por quê, pastor? Porque o Espírito Santo
trabalhou nessa dimensão. De maneira que hoje, com toda alegria no meu coração, eu digo para você, nós somos uma família. Independente da nossa visão evangélica, independente do sistema que rege a nossa igreja, pentecostal ou tradicional, nós somos uma família. E como família, nós vimos nessa noite que família é comprometimento. Eu estou comprometido com você, meu irmão. Comprometido em quê, pastor? Em pregar a palavra de Deus, em pregar o evangelho do reino de Deus, seja você pentecostal ou seja você tradicional. Estou comprometido com você porque eu sou da sua família. Nós somos uma família em Cristo. Família, nós vimos hoje, que é cumplicidade. Eu estou com você em toda e qualquer situação. Seja você pentecostal ou seja você tradicional, há uma cumplicidade contigo. De maneira que o seu problema é o meu problema, mas a sua alegria é a minha alegria, porque nós somos uma família e precisamos ter esse conceito. Vimos também nessa noite que família é unidade. Unidade. Eu estou unido com você, você está unido comigo. Não é a minha forma de vestir, não é o pintar o rosto, não é o deixar de pintar o rosto, não é o cortar o cabelo ou não cortar o cabelo. Nós estamos unidos em o nome do Senhor Jesus. Essa conscientização precisa estar a cada vez mais firme na nossa vida, para que nós possamos nos fortalecer a cada vez mais e pregarmos a palavra de Deus com mais convicção, com mais ousadia. E família, meus amados irmãos, nós entendemos nessa noite também que família é valorização. Independente de eu ser pentecostal ou de eu ser tradicional, independente de eu falar em línguas estranhas ou se eu não falar em línguas estranhas, nós somos uma família, irmão. Eu preciso valorizar você à medida que eu quero que você me valorize. Você precisa me valorizar, eu preciso valorizar você. É assim que Jesus olha para nós. Jesus chamou os discípulos e disse: vem cá, quem é minha família? Olha só, Jesus, tua família está lá fora te esperando. Jesus chegou para os irmãos e falou assim: vem cá, quem é minha família? Quem é minha família? Olhou para todos que estavam ouvindo o seu ensinamento e disse: esses são a minha família. Esses são a minha família. Por quê? Porque estavam comprometidos com eles, olha só, estavam em cumplicidade com ele, estavam em unidade com ele, estavam valorizando ele. Ele disse: esses são a minha família, porque todo aquele que faz a vontade do meu Pai, esse é meu irmão, irmã e mãe. Essa é a minha família, disse o Senhor Jesus. E qual é a realidade? Onde nós devemos chegar nessa hora? Com essa palavra para com a nossa vida. Independente da visão que você tem do Evangelho, se você crê que o seu caminho é o caminho pentecostal, ou de repente se você vê que o seu caminho, o caminho tradicional, o caminho... Você precisa entender que o Evangelho é um só. O Evangelho estabelecido pelo Senhor é um só. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Tomando conhecimento do Evangelho,
toma-se conhecimento de situações que ocorreram no Evangelho e abraçam-se as realidades que ocorreram no Evangelho, mas só que essas realidades não podem me separar de você, meu irmão. Nós somos da família de Deus e, como tais, nós precisamos viver a nossa vida. Você é um comigo, assim como eu sou um com você. Assim Deus tem olhado para mim, assim Deus tem olhado para você. Nós somos da família de Deus e precisamos viver essa realidade. Pentecostais ou tradicionais, nós somos de Deus e assim vivemos as nossas vidas para a honra e para a glória do Senhor. Amém e amém. Glórias a Deus. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo teu entendimento que o Senhor nos concede nesta noite maravilhosa para vivermos, ó Pai. Possamos abraçar essa realidade de que nós somos um no Senhor e na força do Senhor e Salvador Jesus Cristo, para a honra e para a glória do nome do Senhor. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti, e juntos lado a lado andamos com Jesus, expressamos o amor que um dia Ele nos deu. Pelo sangue do Calvário, sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor que eu tenho com você. Não existe mais barreiras em meu ser. Eu sou com você no amor do nosso Pai, somos um no amor de Jesus. Eu sou com você no amor do nosso Pai, somos um no amor de Jesus. Somos um no amor de Jesus. Somos um no amor de Jesus. Aleluia. Obrigado, Deus. Amém.